Você sabia que o Fundo Social do Pré-Sal está em risco? Ou melhor, você sabe o que é o Fundo Social do Pré-Sal? Não sabia? Então agora você está sabendo. Olha, vamos lá. De forma simples, o Fundo Social do Pré-Sal ele foi criado em 2010, ainda no governo de Lula, e sancionado no governo da Dilma. Isso mesmo, isso foi em 2013, gente. E olha que coisa maravilhosa. Lá naquela época, esse fundo, ele previa a destinação de 75% dos recursos provenientes dos royalties do petróleo produzidos do pré-sal para a educação pública superior e básica. É, gata. Mas agora, no governo Bolsonaro, a gente pode perder tudo. Doutora Drag! Câmara Drags! Beijinhos longos e prósperos, eu sou Dimitra Vucana, você está no canal Doutora Drag e o tema de hoje é sobre o Fundo Social do Pré-Sal. Sim, ele está em risco, nem educação, nem saúde. Para onde a mamata agora vai? Essa mamata vai acabar, o poço é um mito, fora, por está de novo. Então, né, camarada drags, o que é o Fundo do Pré-Sal? Ele é um mecanismo de natureza contábil e financeira, falando um pouquinho difícil, e ele é vinculado ainda à Presidência da República, com a finalidade de construir fonte de recursos para o desenvolvimento social, regional. Na verdade, isso tudo na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento. Olha só, isso é importante. A ideia era desenvolver a educação, a cultura, a saúde pública, a previdência, a ciência, a tecnologia, o meio ambiente e até mesmo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Olha, é muito bonita a ideia. Mas o fundo está em risco, principalmente por causa lá das eleições de 2014, que tinha um cheirinho de golpe. Então, só que a gente precisa entender esse lance todo, né? O lance desse fundo é tão importante, mas tão importante, e a gente tem que pensar ele lá no futuro. Olha só, que bacana pensar isso no horizonte. Ele pode ser a nossa poupança pública de longo prazo, com base nas receitas da União. Ele também pode oferecer pra gente uma forma da gente poder regular os recursos para o desenvolvimento social e regional. E aí ainda tem essa flutuação de renda e de preços na economia. Pois bem, ele pode ir lá e ajudar, equilibrar, né? Ninguém vai pagar 10 conto o leite. É mais ou menos isso. E aí a gente não vai ver, inclusive, barbaridades, como estamos vendo agora, que é ter uma política econômica que é tão antipovo como a do Bolsonaro. Então não adianta a gente trocar comida X por Y, que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas enfim, como eu ia dizendo, o fundo também, gente, ele tem a função de segurar essa onda de flutuações de preços que são decorrentes mesmo da variação na renda gerada pela produção e exploração de petróleo, por exemplo, ou de outros recursos não renováveis. E aí você vai me perguntar: Tá, Dimitra, mas de onde vêm os recursos então? E aí eu vou usar uma colinha e vou ler para vocês. Peraí que eu vou pegar o celular. Tadã! Olha, vamos lá. O Fundo Social terá como recursos a parcela do valor de bônus de assinatura que lhe for destinada pelos contratos de partilha de produção, a parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas aos seus órgãos específicos, a receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União. Conforme definido em lei, os royalties e a participação especial dos blocos do pré-sal, já licitados, destinados à administração direta da União, os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades e outros recursos destinados por lei ao fundo. Mas, gente, no Brasil sempre temos um grande mas. Como vocês podem ter percebido, a criação desse fundo não foi moleza. Isso porque a criação do fundo também estava diretamente ligada à partilha dos mesmos royalties entre os estados produtores e os outros estados do país. Essa briga política, inclusive, gerou assim, uma sucessão de liminares que foram parar lá no STF.
A sanção da lei, inclusive, que instituiu o fundo, foi em setembro de 2013, como um trunfo político do governo Dilma. Inclusive, né, estávamos tendo as manifestações de 2013 e isso foi uma boa resposta. Agora, vamos andar mais um pouco na linha do tempo e veremos o que acontece. Que, após a lei ter sido sancionada, ainda era necessário criar uma série de regulamentações. Entre elas, a criação de um comitê e um conselho deliberativo e específico para o fundo. Só que vieram as eleições de 2014. Bem, nem preciso dizer para vocês o que é que veio depois das eleições. O fato, gente, é que as regulamentações nunca saíram do papel. E é aí que temos um grande problema e insegurança para o Fundo Social, e que isso vai abrindo brechas para ataques de Bolsonaro, inclusive hoje, por causa aí dessa fragilidade de 2014. A lei 12.858, lá de 2013 no caso, ela destinaria, né, 75% dos royalties do petróleo, 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, e aí foi uma vitória para o setor. Agora querem mudar essa lei. E agora nós temos o PLS 131/2015, que quer acabar com o regime de partilha que foi conferido pela lei que eu acabei de falar, que é a 12.351, lá a exploração de petróleo e gás natural da camada do pré-sal. Olha só, esse regime de partilha, com isso, a Petrobras detém exclusividade nas pesquisas e no mínimo de 30% na produção das jazidas de petróleo e gás natural da camada pré-sal. O projeto compromete, gente, as receitas das políticas públicas, substituindo o regime de partilha pelo de concessão. E olha que maluco isso. O Estado vai deixar de arrecadar 15% do total do óleo ou gás produzido no regime de partilha para obter 5 a 10% da receita no regime de concessão sobre o lucro das empresas. Sim, é isso mesmo. Não é 6 por meia dúzia, é, 6 por 2. Faz sentido isso? Não. O projeto basicamente visa retirar a riqueza do povo brasileiro. E isso faz com que vai transferir essa riqueza toda para as empresas privadas. Então, meus amores, se isso acontecer, o Plano Nacional de Educação não se viabiliza, pois o pré-sal é uma das principais fontes de financiamento. E o Fundo Social? Quanto tem lá? Cadê o dinheiro? Pode ser usado? Como é que funciona? Olha só, hoje ele está na mão do governo federal, mas não pode ser utilizado. Temos lá 23 bilhões de reais, mas esse valor pode ser utilizado no momento por falta de regulamentação. Vocês já entenderam como é que as coisas funcionam no Brasil, né? E olha só, tem um parecer da ouvidoria de 2018. E aí enviaram uma pergunta para eles, perguntando quais são os investimentos que já foram realizados pelo Fundo Social, onde pode acessar essas informações. E aí veio uma resposta para vocês, muito assim, que eu vou pegar o celular. Como não houve a criação do CGFFS, que será o responsável pela definição da política de investimento do FS, que é o Fundo Social, nos termos do artigo 52, caput da Lei 12.351/2010, os recursos do fundo, até o presente momento, 10 de agosto de 2018, não foram investidos. Eles têm sido regularmente utilizados em aplicações financeiras na conta única do Tesouro Nacional por meio da CIAF na conta Aplica-Fim, de modo a preservar o seu valor contra pressões inflacionárias. Então, fica a pergunta. Cadê o fundo? 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 E se não fosse Brasil, eu não estaria dizendo para vocês que ele não estaria o quê? Abocanhado pelo Centrão. Como? Através da Brasduto. Olha só, vocês têm que entender que a Brasduto seria um fundo. É outra coisa. Já é confusão, gata. É confusão, é muito dinheiro, é bilhão pra lá, bilhão pra cá, mas a gente, fudido, né? Vamos lá, vamos entender isso também. Brasduto. O que é Brasduto?
Brasduto é um fundo estimado em 100 bilhões. Isso mesmo. 100 bilhões para financiar a construção de gasodutos. Até aí, muito maravilhoso logisticamente para o nosso país. A proposta previa o repasse de recursos pela conta do desenvolvimento energético, que subsidia iniciativas do setor e tem um orçamento de 32 bilhões para este ano de 2022. Acontece que em 2019, a Câmara aprovou a realocação, olha só, destes recursos para financiar um fundo que seria utilizado na criação de gasodutos. Aí, em 2020, o Senado aprovou o texto que previa que os recursos passariam a ser divididos da seguinte maneira: lá do Fundo Social. Agora, 30% continua no Fundo Social, 20% com a Brasduto, 30% com os estados e municípios para investimento em educação e saúde e outros 20% com a União para aplicar nas mesmas áreas. Em outras palavras, dos 50% destinado ao Fundo Social, 20% sairiam e serviriam para criar o Brasduto. Tá, Dimitra, mas isso é bom. É, gatas! É importante deixar claro que o Brasduto é um projeto com cara e digital do Centrão, que tem como principal beneficiário o empresário Carlos Soares da OAS, que serviria como fonte inesgotável de propina. Então, a princípio, houve o veto do presidente. Entretanto, a possibilidade de criação do Brasduto, financiado pelo Fundo Social, voltou à tona a partir da privatização do pré-sal da Petrobras. Então, Petrobras S.A., inclusive, que é a empresa que gerencia o Fundo Social. Então, deu para entender a que ponto a gente chegou? É, gata. Pois é. Enfim, Camaradregs, eu espero que vocês tenham entendido. Comentem aqui. Comentem muito, inclusive, que a gente está precisando de muitos comentários. Se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar em apoia.se/doutoradrag. Nós temos o nosso grupo de estudos em t.me/doutoradrag, né, no nosso Telegram. Enfim, a gente está na Twitch, a gente está em vários lugares, a gente está em hiatos em alguns lugares, mas a gente está lá. Então siga a gente. E é isso. Beijinhos longos e prósperos. Bye. Bye. Cadê o futuro, né? Enfim, é o que tem, com muita luta. Tchau, tchau.